Bom dia. Hoje eu estou passando aqui para compartilhar com vocês a reflexão que eu tive através de uma história que eu vi, que mexeu muito comigo, que tocou muito no meu coração, sobre a reflexão que eu tirei sobre essa mensagem. É uma história de uma mulher que ela trabalhava muito e resolveu sair de férias com as suas amigas. Então elas programaram uma viagem para a praia, eram 4 amigas e saíram de férias numa viagem de avião. Estavam muito felizes, muito contentes, só que durante o voo, o comandante se deparou com vários pássaros. Então esse avião ele colidiu com esses pássaros e o comandante perdeu o controle do voo. E acabou que esse avião ele acabou caindo sobre uma praia e somente essa mulher sobreviveu. Ela acordou em meio aos destroços, desesperada, procurando por ajuda, procurando se havia alguém teria sobrevivido, só que ela não encontrou ninguém ali. O desespero, o desânimo tomou conta dela, mas ela procurou se acalmar e procurou ver o que poderia fazer naquela situação. Vendo que ela andou, procurou ajuda, viu que não tinha ninguém para socorrê-la, ela decidiu então lutar pela sua sobrevivência e fazer o que era possível. Então ela buscou fazer um abrigo, procurou alimento, procurou água, pois não tinha nada ali por perto, mas ela resolveu lutar pela sua sobrevivência. Então ela conseguiu construir um abrigo, conseguiu alimento, conseguiu água, conseguiu se manter por ali. E nesse meio tempo ela fazia de tudo para tentar conseguir socorro. Ela deu um jeito de acender uma fogueira, todos os dias ela acendia uma fogueira, colocava SOS para ver se alguém passaria por ali para socorrer ela. Mas os anos foram se passando, o tempo foi se passando e não apareceu ninguém. Mas ela nunca perdeu suas esperanças. Até que um certo dia ela pegou no sono e a cabana que ela havia construído acabou pegando fogo. Ela acordou assustada, desesperada, porque tudo ali havia se queimado, o único abrigo que ela tinha havia se perdido. Então ela começa a reclamar, começa a murmurar para Deus, e falar para Deus: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor levou as minhas amigas, me fez ficar neste lugar perdida, sozinha, desamparada. E o único abrigo que eu tinha, que eu fiz, o Senhor permitiu que pegasse fogo. Agora eu estou desamparada, sem ninguém, sem abrigo, sem nada. Aí ela acaba pegando num sono profundo, porque isso aconteceu à noite. Ela acabou entrando no sono profundo e apagou. Quando ela acordou, ela escutou um barulho diferente, e era um barulho de um helicóptero chegando para o seu resgate. Ela ficou tão feliz que ela não conseguia acreditar naquilo. Aí ela perguntou para as pessoas que chegaram para resgatar ela: como vocês me encontraram? E aí o comandante do helicóptero respondeu: a gente viu uma grande fumaça e viemos ver, porque a gente achou que seria alguém pedindo socorro. Conclusão de tudo isso, o que isso quer dizer? Que muitas vezes Deus ele trabalha de uma forma que a gente não espera. Aquilo que ela achou que seria a destruição dela, que seria o fim, apenas era o começo. Deus permitiu que aquela cabana pegasse fogo para que houvesse uma fumaça maior, porque ali houvesse visibilidade, para que ela fosse socorrida. E no momento ela não entendeu, ela achou que ali seria o fim dela. E muitas vezes na nossa vida é assim. Acontecem coisas que a gente acha que é o nosso fim, quando na verdade
é o nosso começo. Muitas vezes Deus vai permitir acontecer coisas nas nossas vidas, não para a nossa destruição, mas para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Por que eu estou emocionada? Muitas pessoas sabem o que eu passei nos últimos meses. Eu não falo com a perca do meu filho porque eu não o perdi. Eu falo com a partida dele. Ele voltou para casa. Ele não está perdido porque eu sei onde ele está. Ele estaria perdido se ele tivesse sido levado, se ele tivesse perdido por aí, eu não soubesse onde ele está. Mas para a glória e honra do Senhor, eu sei onde ele está. Ele voltou para casa, ele está com o Pai. E no momento, muitas vezes, quando acontece algo na nossa vida, a gente não entende o porquê. Mas lá na frente, Deus ele vai mostrando o porquê de cada situação, de cada trajetória. E no momento, eu fiquei em paz, fiquei calmo, porque eu já entendia um pouco. Hoje eu entendo mais ainda. Que tudo que aconteceu foi o cuidado, o amor, o carinho de Deus para com a minha vida, para com a vida do meu esposo. Tudo que aconteceu foi o cuidado de Deus, levando o nosso pequeno para perto dele, para protegê-lo, guardá-lo de algo pior. Eu sei que muitas vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, como pode ser tão forte e ficar tão bem? Não, a gente não está sendo forte. A gente não é que a gente está bem, é que o Espírito Santo de Deus nos capacita. Ele nos fortalece, ele nos prepara para passar por esse momento. E muitas vezes você pode estar passando por um momento de luto, um momento de dor, e às vezes você está olhando como aquela mulher e achando que Deus está querendo o teu fim. E não, Deus está querendo trazer o começo para a tua vida. Muitas vezes Ele vai permitir algo que aos nossos olhos parece que é o fim, mas Ele só está querendo começar uma nova história na tua vida. E tudo que aconteceu na nossa vida tem sido para a honra e glória do Senhor, tem sido melhor para nossas vidas. Quando eu falo melhor, porque foi a forma que Deus encontrou da gente estar mais próximo dele. Devido a tudo que aconteceu, nos aproximamos mais de Deus. Hoje buscamos mais a Deus. Hoje Deus é realmente o Senhor da nossa casa. Hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje realmente Ele se faz presente na minha vida. Porque muitas vezes a gente fala que Deus é presente na nossa vida, mas muitas vezes a gente fala isso meio que da boca para fora. Como foi ministrado uma palavra ontem, sobre as nossas raízes, onde estão firmadas nossas raízes. Muitas vezes a gente acha que nossas raízes estão profundas e elas estão rasas. Eu achava que as minhas raízes estavam profundas. E não. Elas estão se aprofundando a cada dia. Se aprofundando em quem? Em Deus, na rocha, na palavra. Então, eu só louvo a Deus, agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele ainda vai fazer. Tem sido momentos fáceis? Não, tem sido momentos difíceis. Mas eu sei que tudo é para a honra e glória dele. E como fala em Filipenses 4,13, tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, se Deus ele permitiu, é porque Ele vai nos capacitar e Ele vai nos fortalecer. E hoje eu falo para você que está passando por um momento de luta, de dor, de dificuldade. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele, coloque Ele no controle de tudo. Que Ele vai te capacitar, que Ele vai te dar o socorro, Ele vai te dar o alimento, Ele vai te dar a força que você precisa. Sozinho não podemos, sozinho não conseguimos nada. Muitas vezes achamos que somos fortes. Não, nós não somos fortes, nós não somos nada. Porque é Deus que nos capacita, Ele que nos fortalece, Ele que nos leva a viver além. Então, entregue sua vida ao Senhor, confie nele e muito mais Ele irá fazer. A palavra de Deus fala que o que Deus tem preparado para nós, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então, se até aqui o que o Senhor tem feito na minha vida tem sido de excelência, imagina o que ainda está por vir. Então, essa foi uma mensagem que eu vim trazer aqui hoje, de reflexão. Essa mensagem, ela falou muito comigo, me trouxe a ver o cuidado, o amor, o carinho de Deus. E eu não poderia deixar de compartilhar esse momento. Lá em Romanos
8:28 também fala, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o propósito de Deus. Então eu creio que Deus ele tem um propósito para a sua vida, assim como para a minha vida. Então, não perca tempo de viver esse propósito. Busque ao Senhor, entregue a sua vida a Ele, faça dele o Senhor e Salvador da sua vida e viva esse propósito. Não estou aqui para dizer que vai ser fácil, que a partir do momento que você colocar Deus no controle, tudo vai ser perfeito, não. As lutas virão, as dificuldades virão, mas quando a gente coloca Deus no controle da nossa vida, na direção, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais simples. Porque não lutamos mais sozinhos, mas tem alguém que luta por nós, tem alguém que nos capacita, tem alguém que nos dá força, que nos dá o alimento, que nos dá a direção. Então permita que Deus ele seja o teu alimento, que Ele seja a tua bússola, que Ele seja o teu guia, que Ele te capacite nessa jornada que você está passando, seja ela qual for, seja um momento de luta, seja uma enfermidade, seja o que for que você estiver passando, entregue os teus caminhos ao Senhor e Ele irá fazer um milagre, Ele irá fazer muito mais daquilo que você pode imaginar. Eu quero deixar aqui, como eu falei, a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, minha gratidão a Deus pela família maravilhosa que Ele tem colocado nas nossas vidas, uma família espiritual que é a comunidade cristã Kairos, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, tem nos acolhido, tem nos ajudado a conhecer mais de Deus, a viver o sobrenatural de Deus. E eu creio que ainda não é nem um terço do que Deus tem para fazer nas nossas vidas, que o melhor ainda está por vir. Que Deus abençoe sua vida, ilumine o seu dia, que Ele te conceda uma semana cheia de bênçãos, de vitórias e de conquista. Fiquem com Deus.